Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRAcast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. A plenária comentada de hoje envolve duas sessões de julgamento do CAD, a do 145ª e a do 146ª sessões de julgamento realizadas em 9 de abril e 23 de abril de 2025, respectivamente. Portanto, hoje teremos um episódio de caráter dúplice. Antes da gente dar início aqui aos casos dessas sessões, eu gostaria de fazer destaque aos casos que foram julgados por meio de circuito deliberativo virtual, que é a nova ferramenta implementada pelo CAD, em linha aí com os julgamentos de tribunais superiores. Também gostaria, antes de passar esses casos votados em circuito deliberativo, de mencionar que o IBRAC ele montou um grupo de trabalho para analisar todas as regras aí do circuito deliberativo do CAD. Esse grupo vai tanto analisar como tem sido feito na prática o circuito deliberativo e eventualmente propor aprimoramentos para o CAD. Em relação aos casos que eu gostaria de mencionar que foram votados em circuito deliberativo, eu destaco a homologação de 19 TCCs entre a Alha Construtora, antiga Queiroz Galvão, e o CAD. Esses casos todos são relacionados aos processos que investigam, que foram objeto da Operação Lava Jato. Eles foram homologados pelo presidente do CAD, teve voto vogal do conselheiro Carlos Jacques, e os demais conselheiros aprovaram de forma tácita, com exceção do conselheiro Gustavo Augusto. Também gostaria de destacar um pedido de avocação feito pela conselheira Camila Cabral, no âmbito de um inquérito administrativo que investiga a conduta de abuso de posição dominante pela Google nos mercados de buscas e de notícias. E, por fim, eu gostaria de destacar também que teve apenas um pedido de destaque, que está regulamentado na resolução sobre circuito deliberativo, é o pedido de destaque, e ele foi feito pela conselheira Camila, no âmbito de um processo administrativo, o 0870003528 de 2026, dígito 21, de relatoria do conselheiro Carlos Jacques. Naquele caso, o pedido de destaque foi feito no âmbito do julgamento de embargos de declaração, apresentado por algumas pessoas físicas, e o conselheiro, ele acatou o pedido da conselheira Camila e modificou seu voto. Esse caso está suspenso. Eu gostaria também de falar alguns informes iniciais da última sessão de julgamento, a do 146ª, que envolve o acordo de cooperação técnica entre CAD e Ministério Público Federal, com o objetivo de intensificar o combate a cartéis no Brasil. Ele tem validade de 5 anos. E, por fim, eu gostaria de reiterar os nossos agradecimentos ao representante do Ministério Público Federal junto ao CAD, Dr. Valdir Alves, que teve a sua despedida nessa última sessão de julgamento, e ressaltar as contribuições do Dr. Valdir para o desenvolvimento e aprimoramento da política de defesa da concorrência no Brasil. Ficam aqui os nossos registros. Hoje nós temos uma convidada que vai ser a comentarista das nossas duas sessões de julgamento. Estamos aqui com a consultora da LCA, Ana Olímpia de Moura Leite. Ela é consultora na LCA desde 2014, especialista em defesa da concorrência e políticas públicas. Ela
é mestre e graduada em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, e ela trabalhou como assessora técnica do gabinete do prefeito e na assessoria econômica da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São Paulo. Também estou aqui acompanhada de Alessandro Giacalha, que é o coordenador da plenária comentada do CAD, desse programa. Bom, eu vou direcionar já ao primeiro caso da nossa pauta para Ana Olímpia, que é o processo administrativo 0870003473 de 2021, dígito 16. Com você, Ana. Oi, Alessandro. Oi, Flávia. Indo então para o caso citado pelo Alessandro é um caso que não é novo no CAD, é um caso que já tem bastante jurisprudência envolvida, e especificamente se trata sobre tabelamento de preço, este caso especificamente para eh, as profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Então o processo ele foi instaurado em 2021, envolvendo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, e também o Conselho Regional 15, que é especificamente do estado de Espírito Santo. O relator foi o conselheiro Carlos Jacques, que proferiu um voto que teve unanimidade de seus colegas conselheiros, então foi um caso que não teve nenhuma discussão entre discussões e pontos de vista diferentes, todo mundo concordou com a, a leitura do voto e a análise feita pelo conselheiro Carlos Jacques. O conselheiro abriu o seu voto, primeiramente explicando que o caso especificamente seria tratado envolvendo apenas o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, uma vez que o TCC já havia sido homologado com o Conselho Regional 15 do Espírito Santo. O tema, como eu disse, não é novo, inclusive há um caderno sobre o mercado de saúde suplementar que foi publicado pelo CAD em 2021, em que faz referência às tabelas médicas. Nesse caderno tem um levantamento das estatísticas que 94 casos foram julgados pelo CAD envolvendo tabelas médicas até então, né, até o período de 2021, e 83 deles haviam sido condenados, incluindo o Conselho Federal de Medicina. Está muito claro no caderno que tabelas sugestivas e utilizadas como referências de preço mínimo, não há um problema específico em relação a isso, mas se não é meramente sugestiva e se ela é de fato levada de forma efetiva, aí sim há um problema concorrencial e deve ser analisado e julgado pelo CAD. O conselheiro também levanta alguns precedentes recentes sobre tabelamento de preço, não necessariamente no mercado de saúde suplementar, e ele cita em especial o voto do conselheiro Diogo Thomson, que foi proferido em 2024. Nesse voto precedente o mercado de corretagem de imóveis, em que há e daí eu recomendo quem tem interesse pelo assunto ir atrás, porque foi bastante elogiado pelo próprio conselheiro relator Carlos Jacques, de que foi feito um levantamento amplo pelo conselheiro Diogo, de todos os casos precedentes envolvendo o tema de tabelamento de preço, e há uma discussão em relação ao ilícito por efeito e o ilícito por objeto. E chega-se à conclusão do conselheiro que o caso em questão que ele está julgando é um caso de ilícito por objeto, logo ele não fez nenhuma análise de efeito no mercado, nenhuma análise do mérito nesse sentido, mas sim uma análise sobre a materialidade da conduta, se houve ou se não houve. Então, ele passou a avaliar toda a questão do mérito, né, se houve, se não houve, e o que foi constatado é que existem documentos, existiam no caso, né, documentos e outras resoluções do Conselho Federal, a COFITO,
em que havia não só uma mera referência a um preço mínimo, mas também, alguns termos utilizados que mostravam uma obrigatoriedade de seguir tal referência. E é interessante que no voto está escrito assim, por exemplo, um deve fazer uso da tabela, e não uma sugestão de fazer uso da tabela, que depois foi alterada, mas como é uma análise do passado, né, da conduta realizada no passado, foi por algum tempo existiu esse termo deve ser utilizado, e esses foram indícios, foram provas de que de fato houve não só uma mera, sugestão de preço mínimo, mas também uma u uma uma tabela utilizada de maneira efetiva. Houve também sanções aplicadas, então ficou claro, no voto e no entendimento do conselheiro relator e também para o restante do tribunal, de que não se tratava apenas de uma referência, mas também de uma, efetividade do uso da tabela de preço mínimos, eh, e que eram tabelas que eram reajustadas anualmente, logo existia também essa preocupação, anual, e também foi feita uma avaliação do histórico das do avanço e do desdobramento dessa referência de preço mínimo. Também foi analisado se tais autarquias que são vinculadas ao Ministério do Trabalho teriam uma autorização por lei para exercer, para definir um preço mínimo, e foi identificado que não, que apesar das autarquias elas terem liberdade para estabelecer normas e regras da profissão, das profissões deste mercado específico, elas não podem interferir na definição de preço, que é uma definição que deve ser feita livremente, sem nenhuma intervenção. Acabou que o Conselho Federal foi, de fato, recebeu uma multa. Essa multa foi feita nos parâmetros mais tradicionais, de dosimetria, não foi feita nenhuma inovação em relação a isso. O coeficiente aplicado também não foi publicado, eh, por uma questão de confidencialidade, mas não houve nenhuma diferença com que o CAD vem tratando sobre dosimetria neste caso específico. Então, mais uma vez, esse caso mostra uma continuidade do entendimento do CAD em relação ao tema de tabelamento de preço, neste caso especificamente ao mercado de saúde suplementar envolvendo profissionais da área da saúde. E fica aqui apenas uma reflexão rápida sobre esse tema, que esse tema me associou rapidamente a toda a discussão de salário mínimo. Quando tem a discussão de salário mínimo, ele é feito porque se entende que se você deixa o livre mercado funcionar, você vai gerar uma condição de equilíbrio entre oferta e demanda de trabalho, nesse caso específico, trabalho não qualificado, em que vai estar o salário abaixo de um salário mínimo que a sociedade considera, relevante para as pessoas poderem ter uma condição mínima de vida. Isso, há uma discussão grande que isso gera uma ineficiência, né, porque você vai gerar um peso morto, em função de você estabelecer um preço, um salário mínimo, no caso. No entanto, tem muitos estudos dizendo que essa ineficiência é pequena, porque o peso morto é pequeno, porque a demanda e a oferta por trabalho é inelástica, né, ela acaba sendo bastante inelástica, porque as pessoas precisam trabalhar e as empresas precisam, do trabalho. Então acaba que o efeito em termos de eficiência, ele é pequeno, e o ganho de um efeito distributivo acaba sendo grande. Então por isso que salário mínimo, por exemplo, é aceito. Neste caso específico, que pressupõe, né, daí só puxando um pouco a Lê e Flávia sobre o tema econômico, mas tem um pressuposto da teoria econômica de que se de fato você gera esse peso morto, então uma ineficiência na economia, então para além de toda a discussão,
que foi tratada aqui pelo conselheiro Carlos Jacques. Acho que só queria colocar essa lenha aí para falar que de fato existe um problema distributivo. Então, quando você estabelece esse preço mínimo, né, no caso um custo mínimo para prestação de serviços de fisioterapia, ele acaba implicando em custos mais altos ou para o SUS ou para as operadoras de plano de saúde. Então no caso em questão não é um trabalho não qualificado, e sim um trabalho qualificado. Então a discussão é bem diferente, mas o pano de fundo acaba sendo essa criação de peso morto e esse distanciamento ao preço de equilíbrio que seria determinado pela oferta e da demanda do mercado em específico. Então, encerro por aqui e fica essa reflexão aí para a gente poder fazer depois para outros mercados. Bom, eu vou comentar agora o processo administrativo 087000002247 de 2015, dígito 60, portanto a gente está falando de uma investigação que está no sistema há 10 anos, que envolve uma representação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face de algumas empresas envolvendo empresas de construção, envolvendo uma investigação de cartel em licitação para a contratação de serviços de engenharia no período de 2005 e 2012, especialmente nas cidades de Caraúbas e Patos. Essa investigação decorreu de alguns inquéritos civis e criminais pela mesma conduta. Esse caso já tinha sido objeto de julgamento pelo então relator, conselheiro Luiz Braido, que votou pela condenação de 5 empresas e 6 pessoas físicas e propôs o arquivamento em relação a 2 empresas por insuficiência de provas. Mas o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, ele acabou pedindo vista dos autos para aprofundar a análise com foco na admissibilidade das provas, na natureza dos certames, no padrão probatório aplicado e na individualização das condutas. Quando ele pediu vistas, ele converteu a análise em diligências para obter os processos administrativos originais das contratações investigadas. Contudo, os órgãos públicos envolvidos não conseguiram localizar esse material, o que comprometeu gravemente a reconstituição dos fatos, segundo o presidente do CAD. E ele acolheu a preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência de acesso integral aos documentos que basearam a investigação, provenientes de interceptação telefônica, e ele concluiu pelo arquivamento em relação a todas as empresas do polo passivo dessa investigação. O julgamento foi suspenso por conta de pedido de vistas do conselheiro Vitor. Então, a gente vai trazer novamente esse caso quando ele for oportunamente incluído novamente em pauta de julgamento. São essas as considerações sobre esse processo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Ana. Eu vou tratar agora de 2 recursos voluntários em medidas preventivas impostas pelo CAD. A medida preventiva é um instrumento que tem sido cada vez mais utilizado pela autoridade e tem gerado muitos debates jurídicos sobre a sua aplicação. O primeiro recurso voluntário, ele envolve um Conselho Regional de Odontologia, que interpôs recurso voluntário contra uma medida preventiva imposta pela Superintendência Geral. Trata-se de voto de relatoria do conselheiro Diogo Thompson, de processo final 2902/2025-61. A investigação original, ela apura uma suposta conduta coordenada entre o Conselho Federal e determinados conselhos regionais de odontologia, que durante a campanha da Black Friday divulgaram mensagens desestimulando a concessão de descontos, sugerindo que isso poderia violar normas éticas da profissão. Então, para coibir os alegados efeitos anticoncorrenciais dessa prática, a Superintendência Geral impôs 3 medidas, basicamente: a imediata remoção das publicações com esse conteúdo, a proibição de novas manifestações públicas que inibam descontos e, por fim,
a obrigação de comunicar aos profissionais que não há impedimento ético para definir preços ou oferecer promoções ou descontos. O conselheiro relator, Diogo Thompson, ele, portanto, manteve a medida preventiva, afirmando que os conselhos extrapolaram sua função regulatória ao tentar interferir diretamente na liberdade de precificação dos dentistas, ferindo assim o princípio da livre concorrência. Eu queria destacar também um voto vogal do conselheiro Gustavo Augusto, dois pontos específicos do voto vogal. O primeiro é que ele reitera que os conselhos profissionais estão plenamente sujeitos à Lei de Defesa da Concorrência, uma premissa também do conselheiro Diogo Thompson. O segundo ponto, que é de bastante destaque, o conselheiro Gustavo alerta que a reincidência poderá levar à responsabilização pessoal dos dirigentes dos conselhos, mandando uma mensagem aos dirigentes. Eu acho que a principal mensagem do CAD com este caso e com essa decisão é que os profissionais liberais, eles têm sim o direito de definir seus preços e descontos, e qualquer tentativa institucional de restringir isso, ainda que travestida de uma orientação ética, poderá ser objeto de escrutínio antitrust. Esse era o primeiro caso que eu queria comentar. O segundo caso é também um recurso voluntário, mas é na verdade uma decisão sobre embargos de declaração opostos contra a decisão anterior do tribunal. Trata-se de decisão de relatoria do conselheiro Vitor Fernandes de processo final 9572-2024-54. Aqui a gente está retomando o caso entre a CA Investment e a Eldorado Celulose, tema do nosso último episódio, que contou com comentários valiosos do ex-procurador-geral do CAD, Gilvandro Vasconcelos. Eu recomendo fortemente vocês ouvirem o episódio anterior, que vai detalhar toda a discussão jurídica e toda a regra antitrust aplicável ao caso. Então, como vocês vão se lembrar, o caso trata de disputa entre os sócios da Eldorado, em que o CAD já havia decidido reformar a medida preventiva da SG. Ele manteve com algumas mudanças. A CA Investment poderia exercer seus direitos políticos, com exceção de alguns vetos estratégicos previstos no acordo de acionistas e também com restrições quanto ao acesso a informações concorrencialmente sensíveis. Como ponto central de ambos os embargos, as duas empresas questionaram principalmente a definição e a implementação das medidas de confidencialidade impostas pelo CAD. De um lado, uma empresa alegou que as restrições seriam vagas e excessivas. De outro lado, a outra parte argumentou que a assinatura de termos de confidencialidade, por exemplo, seria ineficaz, propondo a abstenção total de acesso a informações sensíveis. O conselheiro Vitor Fernandes acabou por reconhecer que seriam necessários esclarecimentos em sua decisão anterior. Então, em seu voto, ele esclareceu 4 pontos. O primeiro, ele reforçou que as restrições impostas visam evitar o uso de informações estratégicas com impactos na concorrência e que já são compatíveis com os deveres fiduciários previstos na lei das SA, das Sociedades Anônimas. Ele explicita, e aqui eu acho que é o ponto mais relevante, que o conceito de informações concorrencialmente sensíveis ele deve seguir o guia de gun-jumping do CAD, como já é praxe no controle de estruturas. Como muitos já sabem, o CAD tem um guia que orienta como as empresas devem prosseguir, devem agir antes da aprovação formal do CAD. E lá existe uma lista, por exemplo, de informações que a autoridade considera concorrencialmente sensíveis. Então, eu acho que esse é o ponto-chave da decisão aqui. Ele também esclareceu alguns pontos como o impedimento de usar o poder de veto previsto numa cláusula contratual que barraria aumentos de capital voltado à expansão da Eldorado e também a suspensão de outras cláusulas e outros direitos de veto. Eu acho que esse caso é muito importante porque ele, novamente, como ressaltou o Gilvandro no nosso último episódio, é um caso que tem uma intersecção muito relevante entre a análise concorrencial do CAD e contextos societários complexos.
E a atuação do tribunal nesse ambiente mostra como instrumentos clássicos do direito societário, como vetos e confidencialidade, podem ser analisados sob lentes antitrusts, quando há risco de exclusão de concorrentes. Era isso que eu queria falar sobre o caso, e agora eu passo a palavra para a Ana Olímpia para ela comentar um ato de concentração muito relevante de final 3691-2024-01. Ana, por favor, esse caso é muito relevante. Esse ato de concentração envolveu duas empresas do setor de prestação de serviços de diálise. Esse caso abriu um novo precedente no CAD e foi proferido pelo conselheiro relator José Levi, bastante elogiado pelos seus colegas conselheiros, assim como a análise feita pela SG também foi bastante elogiada. Esse caso vira uma grande referência, não só para o mercado específico do caso, mas também para outros mercados em que há uma dinâmica local, uma dinâmica competitiva local, porque foi feita uma discussão longa sobre mercado relevante na dimensão geográfica, com discussões a respeito de raios em que foram analisados dados das empresas para estimar, para entender toda essa dinâmica de quanto tempo os pacientes levavam para se deslocar até o seu atendimento. Também vira um marco no tema de remédio, de construção de remédio. Foi feito um remédio criativo, interessante, para atender as preocupações concorrenciais que foram levantadas na análise do CAD. E também é uma discussão de natureza relevante por ser um tema de saúde pública que envolve recursos públicos relevantes, uma vez que até mesmo serviços privados têm subsídios do SUS. Então, envolve também um teor de política pública um pouco mais amplo e não só a política de defesa da concorrência, mas também atinge a questão de política de saúde pública. E, por fim, ele também gera um tema que levou discussões a respeito de concentrações seriadas, de aquisições seriadas. O que a conselheira Camila chamou de que existem concentrações silenciosas acontecendo em diferentes mercados, e isso, inclusive, ela ressaltou que deve ser um tema para o CAD ter uma leitura um pouquinho aprofundada de como fazer em casos como esses, em mercados em que esse tipo de dinâmica acontece. Então, por diferentes motivos, ele acaba sendo um caso de interesse amplo, a depender se você tem interesse em remédio, em questões de aquisições seriadas ou de definições de raios geográficos, saúde pública. Esse é um tema, esse é um caso que vale a pena entrar no detalhe, analisar no detalhe. Aqui, explicando rapidamente sobre o caso, o mercado de análise, de prestação de serviço de diálise foi um mercado que vem sofrendo uma mudança relevante após um choque, né, após uma mudança regulatória em 2015, em que houve uma abertura do capital estrangeiro para a prestação desses serviços no Brasil. E com isso, grupos internacionais ingressaram no Brasil para fazer esse tipo de prestação de serviço. E aqui, então, uma questão interessante, porque, de fato, é um mercado que necessita de bastante inovação, de maquinário novo, e por isso se justifica, né, toda essa transformação do setor, e por isso significa grupos internacionais atuando neste mercado. Então, tem toda essa questão da discussão de concentração versus inovação que passa nesse mercado. O mercado ele foi definido do ponto de vista de produto como aqueles que atendem os pacientes agudos, que são atendidos em hospitais, e para esse o mercado relevante geográfico foi definido como estadual, e aqui não houve, pelo menos assim, analisando os autos, não parece ter tido uma discussão tão aprofundada e tão grande em cima desse mercado de atendimento a pacientes agudos. Parece que essa parte ficou
sem grandes discussões. Já outra definição de mercado, que é de pacientes crônicos, ou seja, prestação de serviço de diálise para pacientes crônicos, envolveu uma discussão ampla por conta da definição geográfica. Os pacientes crônicos, eles são atendidos em clínicas. Os pacientes, então, têm que se deslocar com maior frequência para ter esse atendimento. Então, acaba sendo essa dinâmica local bastante relevante. Então, para determinadas regiões foi definido como municipal, outras como um regional e outras envolveu esse estudo mais aprofundado de raios, em que vários cenários, inclusive no próprio formulário de notificação das partes, esses cenários já estão lá. Então, cenários, vamos supor, assim, 50% dos pacientes que moram mais próximos da clínica, qual que é o tempo total de deslocamento desse paciente? Para os 65% dos pacientes que moram mais próximos da clínica, qual que é o tempo total de deslocamento? E assim sucessivamente. Então, essa análise dos dados efetivos das partes para entender quanto tempo é necessário de deslocamento foi um ponto que, inclusive, o conselheiro Diogo Thomson elogiou, falando que é importante o CAD fazer uma análise do entendimento mercado a mercado, de como esses deslocamentos se dão, uma vez que, a depender da oferta dos quem está ofertando, né, qual que é a disponibilidade de oferta, às vezes o deslocamento pode ser menor ou maior. Então, esse foi o tema de mercado relevante, e acabou que o market test foi crucial para entender, por entendimento, tanto da SG quanto pelo conselheiro, do que deu para entender, para tirar do voto, que o teste de mercado foi bastante importante para ser identificados riscos concorrenciais. Então, identificou-se, por exemplo, qual é a quantidade de ofertantes que tem para aquele determinado raio, né, para aquele determinado município, e qual que é a capacidade ociosa para atender potenciais desvios de demanda. Outro tema também tocou bastante, foi bastante tratado, a questão do poder de barganha. Qual que é o poder de barganha? Então, quão rápido e qual o tempo necessário para se trocar de um fornecedor de prestação de serviços, seja para uma OPS ou seja para o SUS. Uma vez que o teste de mercado sinalizou, tanto para a SG quanto pelo entendimento do conselheiro relator, potenciais riscos concorrenciais da operação, o que deu para depender do voto é que a análise acabou sendo bastante focada na definição de qual seria esse pacote de remédio. E aqui, só dando um passo atrás, na definição de mercado relevante, na dimensão produto, teve uma outra subsegmentação para o atendimento de pacientes crônicos, que é a divisão entre SUS e não SUS, ou seja, aqueles atendidos pelos planos de saúde, que são as OPS, pelas operadoras de plano de saúde. Essa segmentação foi dada pelo CAD, foi proposta pelo CAD, uma vez que se identificou que negociações e até processo de reembolsos são dados de maneira diferente. Então, valeria a pena fazer essa subsegmentação e entender como se davam as concentrações nesses diferentes cenários do ponto de vista de produto. Então, o remédio foi desenvolvido, como eu falei, de uma maneira bastante criativa e engenhosa. O que foi definido é que seriam um remédio estrutural e um pacote de remédio estrutural, outro pacote de remédio comportamental. Do pacote de remédio estrutural foram feitos 2 blocos. Então, para cada bloco de clínicas, devem ser feitas vendas para players diferentes. Então, um
Play vai ter um pacote de clínicas para determinados municípios, São Paulo, no Distrito Federal, uma clínica no Rio de Janeiro, e para o outro bloco é um foco maior no Rio de Janeiro. Então, e não pode ser o mesmo comprador para esses dois blocos, justamente porque se quer construir grupos com esses focos distintos, com essas áreas de atuações regionais distintas. Em termos do remédio comportamental, ele focou principalmente em pontos relacionados à preocupação de aquisições seriadas. Então, tem por determinado tempo, todas as aquisições que forem feitas pelo grupo envolvido nessa operação deverão ser compartilhadas e notificadas ao CAD. E para aquisições em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem um período de tempo em que não será possível fazer essas aquisições. É, portanto, um caso extremamente interessante por todas essas questões que eu abordei logo no começo da minha descrição deste caso, e recomendo a todos aqueles que têm interesse em ato de concentração revisar esse voto, porque de fato ele traz alguns marcos interessantes, não apenas no mercado de saúde, mas também em diferentes mercados em que a dinâmica competitiva local tem relevância. Obrigado, Ana. Muito interessante. Eu vou comentar o último caso, que é um processo administrativo para a imposição de sanções processuais incidentais, de final 9924-2024-71. É uma decisão relevante do CAD, apesar de vocês vão ver que a multa não é muito alta, mas ele envolve a aplicação de sanção por informações enganosas prestadas por um representante em inquérito administrativo. A conselheira relatora desse caso foi a conselheira Camila Alves. A investigação, ela, no caso original, então esse é um processo subsidiário ao processo principal, o processo originário, ele teve origem em uma denúncia contra uma associação setorial, acusada de utilizar ações no Ministério Público com finalidade anticompetitiva. A gente chama essa prática como sham litigation, como vocês bem sabem. Segundo a denunciante, a associação teria feito essas denúncias sem qualquer contato prévio para esclarecimento dos fatos. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui da discussão do processo. Em resposta à diligência da Superintendência Geral, a denunciante, portanto, afirmou que não havia sido previamente contatada pela associação antes da formalização das denúncias. Entretanto, documentos juntados aos autos comprovam o contrário, segundo a conselheira relatora. Foram enviados pelo menos 4 comunicações formais ao longo de 4 anos, antes mesmo da atuação junto ao Ministério Público. A associação também apresentou tentativas de contato por e-mail para reuniões e esclarecimentos, que não evoluíram por ausência de retorno da outra parte. Então, a conselheira relatora Camila Alves entendeu que a resposta enviada para a Superintendência Geral não refletia a realidade dos fatos. Mesmo que a denunciante tenha alegado interpretar contato como diálogo colaborativo, segundo a conselheira, a parte omitiu essa interpretação na resposta enviada, deixando de informar que havia recebido comunicações formais anteriores. A relatora foi categórica ao afirmar que a infração ao artigo 43 da Lei 12.529 de 2011, a Lei de Defesa da Concorrência, que esse artigo trata da prestação de informações enganosas, tem natureza objetiva. Isso significa que não é necessário comprovar má-fé ou intenção dolosa. Basta que a informação prestada seja incompleta, imprecisa ou incorreta. Essa posição, de acordo com o voto, está alinhada com os precedentes do tribunal, que tem destacado que a enganosidade se consuma no momento em que a informação incorreta é entregue, sendo irrelevante se houve retratação posterior ou erro de interpretação.
Embora a SCG tenha proposto, a Superintendência Geral tenha proposto uma multa, sugerido uma multa de R$ 50.000, o CAD entendeu por reduzir o valor para cerca de 13.800, considerando diversos fatores, como a gravidade moderada da infração, a ausência de efeitos concorrenciais relevantes, a ausência de reincidência e a situação econômica da autuada, com base em seu faturamento. Entretanto, apesar da redução, o voto deixa claro que a multa, ainda que de valor reduzido e reduzida, tem função pedagógica e simbólica, reforçando que a integridade das informações fornecidas ao CAD é fundamental para a legitimidade das decisões da autoridade. Então, falando agora sobre outro recurso voluntário, esse caso no mercado de tecnologia, de telefonia, se trata de um caso interessante por envolver patente essencial. Especificamente, esse caso é de patente essencial para as necessidades de acesso à rede de telefonia 5G. Foi um caso que também foi unânime dentro do tribunal, e que é um caso que bastante ainda complexo e com pouca ainda jurisprudência, não só no Brasil, como no mundo todo, mas que ele acaba sendo bem interessante, que envolve toda a defesa da concorrência, mas também o direito de propriedade intelectual. Até fazer aqui uma propaganda passada, mas foi feito um seminário, um webinar pelo IBRAC. Eu e Ricardo Mota estávamos envolvidos como organizadores, então quem quiser voltar no passado e olhar no canal do IBRAC, está disponível esse vídeo discutindo essa interação entre o direito concorrencial e o direito de propriedade intelectual. Então esse caso acaba sendo um novo caso para somar os poucos casos sobre o tema no CAD. As recorrentes acabaram desistindo do recurso voluntário e essa desistência foi acatada pelo conselheiro relator, o Gustavo Augusto. No entanto, o conselheiro identificou que não se trata de uma lide privada, e sim de um tema relevante para a defesa da concorrência, então ele indicou a necessidade da SG seguir com as investigações para avaliar se a acusação de discriminação. O conselheiro relator Gustavo Augusto entendeu que, apesar da desistência das recorrentes em relação ao recurso voluntário, seria necessário solicitar à SG o início das investigações sobre esse caso, até porque ele já tinha feito toda uma análise de teste de mercado e, a partir dessa análise, ele identificou indícios suficientes e a necessidade de aprofundar as investigações envolvendo essas patentes essenciais, em função de identificar que há potencialmente um abuso de poder dominante, especificamente uma discriminação de preço que pode levar a barreiras ao mercado de telefonia de celular e também ao mercado das internet das coisas, que é um mercado ainda em bastante crescimento no Brasil, com desdobramentos importantes para o futuro. Então, na sua análise, o ponto central que o conselheiro identificou no teste de mercado, e que isso é detalhado em seu voto, é de que a definição de preço é o que ele conclui que há uma discriminação de preço perfeita ou discriminação de preço de primeiro grau. O que seria isso? A definição precisa para essa discriminação de preço é de que a empresa consegue extrair o máximo que a outra empresa está disposta a pagar. Isso não necessariamente é um problema concorrencial, ele até é um ponto que pode gerar bastante eficiência, mas a depender do produto, a depender do mercado analisado, ele pode, de fato, distorcer a concorrência, como colocou o conselheiro, e ter implicações anticompetitivas. A conclusão que ele chegou
em relação a isso foi em cima do teste de mercado, a consultar as empresas e identificar que, em suas palavras, né, o preço final é formado de forma casuística e discricionária. Então não há um critério objetivo. Então esse é acho que um ponto central em seu voto, e daí, enfim, tem toda uma descrição falando que para algumas empresas há definição de um preço fixo, para outras empresas há uma definição que é um percentual da venda final e para outros há um mix desses critérios. Além disso, um ponto também central desse caso específico é que a acusação, acusa de que a empresa em que está sendo acusada estaria impondo um acordo global do licenciamento da patente. E então há toda uma discussão sobre a territorialidade das patentes, o conselheiro Gustavo Augusto colocando que, inclusive, a INPI deixa claro que não existe uma patente global. Então, as negociações de licenciamento de patentes, devem ser feitas no âmbito, de territorialidade, então nacional, um a um, e que esse então seria um outro ponto necessário para uma investigação mais aprofundada. Fato é que as partes entraram num acordo global de licenciamento e acabou que esse recurso voluntário em si foi encerrado, mas, como mencionei, teremos mais discussões a respeito deste tema. Só um ponto para fechar, um ponto também de reflexão, que também teve um caderno sobre o mercado de telecomunicações, foi apresentado em 2023 pelo DE, e o tema da patente essencial para as tecnologias 3G, 4G, 5G não foi elaborado. Então, de fato, é uma matéria bastante nova, com, enfim, com uns desdobramentos que a gente ainda não sabe quais serão. E por isso, o conselheiro acabou citando alguns casos precedentes, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. E para quem tem interesse no assunto e quer ir atrás, um caso que foi citado foi da Panasonic, versus a Xiaomi, que foi um caso recente que aconteceu na Europa, em que a Panasonic manteve litígios na Alemanha, pressionando o licenciamento para se obter, enfim, condições comerciais mais favoráveis. Essa que foi a acusação naquele caso específico. Então aqui a discussão não só é interessante do ponto de vista de se a discriminação de preço feita, foi abusiva ou não foi abusiva, mas também tem um pano de fundo, mais complexo e que, enfim, depende até de uma cooperação internacional, é identificar como acordos internacionais ou acordos feitos em determinadas territorialidades podem ser anticompetitivos ou pró-competitivos. Então fica aqui outro tema que a gente vai observar no futuro próximo e que também, para quem gosta do tema, vai ser interessante. Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio e eu gostaria de agradecer a Ana Olímpia por ter topado ser a nossa comentarista nesses episódios envolvendo 2 sessões de julgamento. Ana, obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. É isso mesmo, Flávia. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço imensamente a Ana Olímpia por ter participado do nosso episódio, trazendo jurisprudência, conceitos econômicos relevantes e toda a sua bagagem prática e teórica em economia, que agregou bastante para o nosso episódio. No começo de maio, vocês devem ter visto IBRAC nas universidades, é uma iniciativa do Comitê de Diversidade e do IBRAC Júnior, que foi de muito sucesso. Parabéns a todos os envolvidos. Era isso que eu queria passar. Ana, muito obrigado novamente.
Obrigada, Alessandra, obrigada, Flávia. É um prazer e contem sempre comigo. É sempre muito interessante passar pelos votos e pelas discussões dos casos e a gente sabe que traz desdobramentos para toda a nossa atuação. Este foi mais um episódio da plenária comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC, disponível no Spotify e YouTube. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC e responsável pelo IBRAcast. E eu sou Alessandro Jacalha, coordenador deste programa. Agradecemos a equipe de edição e comunicação da plenária comentada, Luciano Costa e Maria Dolores. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio.